Afinal de contas, democratização da educação torna o país mais rico? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, declarou que as universidades deveriam ser para poucos. A declaração foi dada durante a entrevista ao programa Sem Censura, veiculado pela TV Brasil. Questionado sobre como vê o papel dos institutos federais no país, defendeu que eles serão a grande vedete no futuro. Abre aspas, acho que os institutos federais serão a grande vedete no futuro. Tem muito engenheiro e advogado dirigindo Uber porque não consegue colocação devida. Se fosse um técnico da informática, conseguiria emprego, porque tem uma demanda muito grande. Fecha aspas. O Brasil é um país no qual, às vezes, parece que as pessoas querem ser enganadas, pois aqui estamos dispostos a acreditar em toda sorte de absurdos completos para nos sentirmos melhores, mais leves e de bem com a vida. A mentira tem esse efeito anestésico na consciência humana. Afinal, se existe uma verdade nesse mundo, é que a verdade dói. Entretanto, ela também liberta, uma vez que é sempre mais seguro viver a verdade e não o engano. Quem estudou o mínimo de escola austríaca de economia sabe que um país como o Brasil, com uma mentalidade extremamente estatista e que, apesar de suas dimensões continentais, tem uma política administrativa bastante centralizadora, não pode ser um país rico. Lembrando aos nacionalistas de plantão que sempre surgem do nada para esbravejar que o Brasil é uma potência econômica, que país rico é o país onde os habitantes prosperam. A União Soviética, por exemplo, era um país rico, com o povo experimentando uma vida miserável. O Brasil sempre foi economicamente fechado e protecionista, e o Estado brasileiro sempre privilegiou um círculo do empresariado mais próximo ao poder central. A consequência disso é óbvia: desigualdade social e concentração de renda. Embora a desigualdade não seja um problema em si, já que o problema é a pobreza, quando ela não é fruto do livre mercado, e sim da ingerência do Estado na economia, então ela passa sim a ser um problema real. Afinal de contas, é claro que no Brasil há muita concentração de renda, pois toda a legislação é feita para blindar os grandes e poderosos da concorrência do pequeno empreendedor, daquele que está começando sua carreira empresarial. Contudo, quando a esquerda se depara com os filhos principais do estatismo brasileiro, desigualdade social e concentração de renda, ela logo diz que a paternidade é do capitalismo neoliberal. É aquela velha história: filho feio não tem pai. Oferecendo uma mentira conveniente para cauterizar a consciência do brasileiro, não o deixando ver o quão danoso é a falta de liberdade econômica, a esquerda criou a narrativa de que o Brasil é um país pobre porque nele não há educação democratizada. Daí, formou-se uma pseudológica absurda de que quanto mais engenheiros se formassem no Brasil, mais a engenharia iria crescer. Quanto mais advogados se formassem, mais vagas surgiriam. Quanto mais cientistas se graduassem, mais a ciência nacional ia se tornar de ponta. É o rabo abanando o cachorro. Baseado nessa premissa, os políticos, ao longo dos anos, elegeram a democratização do ensino superior como uma meta do Estado brasileiro. Brasil, pátria educadora. Através de programas de financiamentos estudantis públicos, cotas, criação de universidades públicas e financiamento de vagas em universidades privadas, de fato, o número de brasileiros com ensino superior cresceu bastante. Segundo dados da revista Ensino Superior, em 1960, 1,1% dos brasileiros tinha formação superior. Já em 2019, o número chegou a 34,3%. Entretanto, segundo dados do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, de 2018, abre aspas, ainda que venha crescendo o número de trabalhadores com ensino superior no mercado de trabalho brasileiro, parte desse contingente não consegue obter uma função compatível com o seu grau de instrução. Logo, apesar de apresentar uma taxa de desemprego abaixo das demais categorias, mais de um terço dos indivíduos mais graduados está ocupando postos de emprego que não requerem o seu nível de conhecimento. Adicionalmente, os efeitos da crise econômica sobre o mercado de trabalho reforçaram ainda mais esse quadro, de modo que no terceiro trimestre de 2018, de cada 10 trabalhadores ocupados, 4 estavam em funções que prescindiam da sua qualificação.
educação. No caso dos mais jovens, o estudo revela que sua inserção nos segmentos de ocupação correspondentes com o seu grau de instrução é ainda mais difícil. Se no fim de 2014, 38% dos indivíduos de 24 a 35 anos com ensino superior possuíam empregos abaixo do seu nível de qualificação, no último trimestre, este percentual já havia avançado para 44,2%. A verdade é que o ministro Milton Ribeiro tem razão. A chance de você se formar em uma universidade e não conseguir um emprego é real. Há alguns dias viralizou no LinkedIn a foto tirada de um jornalista que possui mestrado vendendo doce nos semáforos e pedindo um emprego com uma placa no pescoço para alimentar a filha. Fato é que o mercado é quem vai ditar a necessidade do acesso ao ensino superior. A universidade deve visar atender às demandas do mercado, pois tal estudo necessita de uma grande soma de dinheiro investido. E caso um indivíduo se forme e não existam vagas para sua inserção no mercado, então aí ocorreu uma péssima alocação de recursos escassos. Para variar, porém, o ministro de Bolsonaro não podia escapar sem deixar de dar uma derrapada. Ao comentar o acesso à universidade por meio de cotas, ele falou, abre aspas, pelo menos nas federais, 50% das vagas são direcionadas para cotas, mas os outros 50% são de alunos preparados, que não trabalham durante o dia e podem fazer cursinho. Considero justo, pois são os pais dos filhinhos de papai que pagam impostos e sustentam a universidade pública. Não podem ser penalizados. Fecha aspas. Esse raciocínio é falso. As universidades públicas, e isso não é uma exclusividade brasileira, são conhecidas formas dos mais pobres pagarem o ensino superior dos filhos das famílias mais ricas. Afinal, quem paga mais imposto proporcionalmente? A resposta sempre é o mais pobre. Vejamos, sempre é dito aqui neste canal como os impostos acabam sendo pagos pelo consumidor final, e por isso os mais pobres são sempre os que proporcionalmente têm as suas rendas mais tributadas. Isso é citado, por exemplo, por Hans Hermann Hoppe, no livro Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo, referindo-se à experiência alemã com as universidades públicas. Por fim, universidades deveriam ser para quem quer fazer universidade sob suas próprias custas, e o Estado não deveria ter nada a ver com isso. O Estado, aliás, não deveria nem existir. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido por professor de escola pública do Ancapistão, escrito por Atos Henrique, revisado por JJ Liber e narrado por Baby Yoda. Se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha para não perder os próximos vídeos. Se você quiser contribuir com o canal e sugerir uma pauta, vá ao nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!